10 horas da manhã, 33 minutos. O Manhã Bandeirantes volta a falar sobre as eleições municipais de 2024. Nesse final de semana, o Partido Novo confirmou a candidatura de Wilson Matos para a Prefeitura de Campinas. Empresário que foi aprovado durante convenção realizada ontem, ele que participou de maneira online, de maneira remota, já que está nos Estados Unidos, de onde, inclusive, conversa conosco ao vivo a partir de agora. Pré-candidato, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. E é um prazer ouvi-lo aqui. Nós que já conversamos com os pré-candidatos no período eleitoral, durante o mês de junho, ouvimos o então pré-candidato do Partido Novo à eleição, Paulo Gaspar, mas agora, com o senhor tendo o nome confirmado, importante também sabermos um pouco mais sobre sua história e conhecer um pouco mais dos seus projetos. Wilson Matos, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia. Heitor, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Só quero estar certo aí que eu estou bem centralizado com a minha feição, com o áudio bom. Ouvimos bem, sim, o senhor candidato. Também estamos acompanhando no canal com imagens aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. O senhor está nos Estados Unidos, não tem como não aproveitar para perguntar como está o clima político no país nesta segunda-feira, depois que o presidente Joe Biden anunciou que não será candidato à reeleição. Como é que está o termômetro por aí? Em que estado que o senhor está pré-candidato? Eu moro em Washington, D.C., na capital americana. Eu tenho acompanhado bem de perto essa situação política com relação à desistência do presidente Joe Biden. Agora, os movimentos do xadrez começam a ser jogados pelo Partido Democrata. Acredito que a vice, a Kamala, vai ser anunciada como a candidata, com outros nomes também, como o governador da Califórnia, o secretário de Transportes, o Mayor Pete. Tem alguns nomes aí importantes, mas eu acho que essa corrida eleitoral americana já está bem definida, com o Trump com uma grande vantagem aí independente do candidato do Partido Democrata. O Trump está muito avançado nas pesquisas. O senhor vota também nos Estados Unidos? Tem direito a voto? Sim. Eu sou cidadão americano, me tornei cidadão americano há 5 anos atrás, acredito. E sim, voto. Exerço meu direito aqui nos Estados Unidos e no Brasil. É filiado a algum partido nos Estados Unidos, pré-candidato? Sim, eu fui filiado ao Partido Democrata. Atualmente eu tô sem partido. Eu não gostei do que os democratas fizeram aí com essa situação do Biden. Eu apoio o governador de Maryland, onde eu também tenho residência e tenho a minha empresa, o governador Hogan, do Partido Republicano. E eu sempre falo, sou muito de candidatos, de projetos, né? Não de candidatos. Então, independente do partido do candidato ser democrata ou republicano, eu sempre tento achar o candidato que foge dos extremos e que tem um projeto bom para o meu estado, meu município, para minha comunidade. Pré-candidato, como que o senhor pretende conciliar essa vida empresarial e essa vida pessoal que o senhor tem nos Estados Unidos com a rotina que o senhor, uma vez eleito prefeito de Campinas, certamente terá por aqui também? Heitor, essa é uma boa pergunta. E muitas pessoas me questionam também o fato de eu ter minha vida nos Estados Unidos, né? Minha empresa maior está nos Estados Unidos, minha família, meus filhos fazem universidade, estudam, jogam futebol aqui. E é uma decisão minha, é uma decisão pessoal. Eu também passo a metade do meu tempo no Brasil. E eu venho vivendo essa vida empresarial entre os dois países há mais de 8 anos. E vivi no Brasil também muito tempo o necessário quando eu estou com um projeto grande. Minha família já está muito adequada a essa minha situação de viagem. E eles sabem que é um projeto de vida, um projeto que eu não posso só pensar na minha pessoa, eu tenho que pensar na minha comunidade, nos meus projetos maiores, ligado ao projeto social, e dividir um pouco desse meu conhecimento empresarial com a minha cidade, para fazer da minha cidade algo maior. Então,
Acho que essa situação já está bem resolvida e, felizmente, minha empresa está muito bem estruturada. Hoje eu não preciso estar no escritório diariamente. São mais de 65 funcionários trabalhando para mim aqui nos Estados Unidos, resolvendo as situações da minha empresa. Eu sou mais hoje como um conselheiro, mais conselheiro do que um sócio diariamente participativo. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com Wilson Matos, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, o terceiro nome indicado num período de poucos meses aqui nesse ano de 2024. O primeiro que nós conversamos aqui foi Zé Afonso, que depois deu lugar ao vereador, pré-candidato agora novamente à reeleição na Câmara Municipal, Paulo Gaspar, e agora o seu nome, Wilson Matos, sendo confirmado pelo partido, inclusive já com a definição de uma vice. Como é que foram as conversas para que o senhor deixasse de ser um pré-candidato a vereador e passasse a ser um pré-candidato a prefeito? Não existiu a conversa de eu ser candidato a vereador. Sempre existiu uma conversa bem aberta com o partido, onde eu me disponibilizei para ajudar o partido em qualquer das situações. Sendo gerente de campanha, sendo o líder que ia gerenciar a equipe do Legislativo na campanha, vice, eu sempre, o vereador, se necessário, mas algo que pudesse agregar realmente ao Partido Novo. E eu achei muito interessante essa decisão do Novo, porque o Novo não é o típico partido político que tem os seus donos. O Novo fez um estudo, um levantamento, números, e viu que o meu nome era o mais sugestivo no momento, e que para um projeto de longo prazo seria o nome que ia melhor avaliar a situação do partido e provavelmente crescermos aí, triplicarmos ou quadruplicarmos a nossa base do Novo na cidade de Campinas. E com relação à escolha da vice, ontem foi anunciada a Janaína Calvo, economista, que também é do Partido Novo. O senhor participou dessa decisão, da escolha dela, que já tem uma história também ligada ao Conselho de Emprego e Renda do Estado de São Paulo, da Casa do Cargo no Banco do Povo. Foi um nome que passou também pelas conversas com o senhor, com o então candidato Paulo Gaspar. Como é que foi a definição da Janaína Calvo, candidato? Eu acho que o nome da Janaína sempre foi o mais certo, o mais concreto na posição que ela se ocupa hoje. Essa é uma decisão que vem do diretório estadual e municipal, lógico, passa pela gente, mas mais para algo mais simbólico, para de conhecimento da candidatura. E eu fico muito feliz com o nome da Janaína, porque a Janaína é uma pessoa super capacitada. Ela vem já com aquela bagagem do típico funcionário público que a gente quer ter na nossa prefeitura de Campinas, que é pessoas que têm a qualidade profissional e técnica para fazer uma gestão diferenciada. Então, a Janaína foi um nome muito, muito, muito bem escolhido. Em 2020, candidato, o senhor foi o quinto mais votado em primeiro turno, com pouco mais de 15 mil votos, numa campanha em que o senhor era um nome completamente novo na disputa eleitoral contra ex-vereadores, deputados, pessoas que já estão há mais tempo na política. De lá para cá, o senhor já passou por um outro processo eleitoral. O que o senhor aprendeu nessas duas eleições que disputou, como candidato a prefeito, como candidato a deputado? Quais erros eventualmente foram cometidos naquela campanha que o senhor pretende corrigir para esse pleito de 2024? Heitor, como eu te disse antes, eu vivo de política porque eu acho que eu tive uma vivência de quase 3 décadas na capital americana, onde aqui nós respiramos política diariamente. E essas duas situações de candidatura que eu obtive nos anos anteriores foi realmente de aprendizado. Eu implementei muitas das estratégias que se usam nos Estados Unidos em campanhas políticas, adaptei a nossa cultura, adaptei a realidade a realidade do nosso município, do nosso eleitorado,
E saímos de 13º, eu era o último na primeira pesquisa, para quinto, ganhando aí de nomes de ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-secretários. Então, eu sei que a estratégia foi bem aplicada, foi uma campanha de muita transparência, isso foi algo novo que eu quis mostrar no Brasil, que antes da gente apresentar o candidato, a gente apresenta a pessoa, o ser humano. Então foi uma candidatura de apresentação das pessoas que não lembram do Wilson Matos, que saiu da periferia com 17 anos para ir tentar a vida nos Estados Unidos. Ele está de volta como um empresário, pai, filho, uma pessoa muito experiente, um empreendedor no ramo da construção civil, futebolística, com muita bagagem e que hoje agrega os erros ou os ajustes que nós tivemos nas duas últimas campanhas para fazer uma campanha vencedora nessa ocasião. Agora, chama atenção, pré-candidato, que nas disputas, agora será a terceira sua aqui em Campinas, pelo terceiro partido diferente. Em 2020, candidato a prefeito pelo Patriota, em 2022, candidato a deputado pelo PDT e agora pelo Partido Novo. São partidos de ideologias diferentes, né? Embora o Patriota e o Novo um pouco mais próximos, mas o PDT é que chama um pouco a atenção. O que fez o senhor ir naquele momento para o PDT e o que fez o senhor deixar o partido, que tinha inclusive uma proximidade muito próxima entre o senhor e o candidato à presidência Ciro Gomes? Pois muita gente não sabe, mas a minha primeira escolha em 2019 foi o Partido Novo. Foi o partido que eu tentei sair candidato a prefeito, mas devido à burocracia naquela época estabelecida pelo senhor Amoedo, eu não consegui avançar com a minha candidatura. E aí uma segunda opção que foi o Patriota, que estava bem alinhada com a minha ideologia, com o meu conhecimento empresarial, que me deu a liberdade de fazer uma campanha bem transparente, limpa e mostrando o meu lado humano. Valorizou muito a escolha. O PDT foi algo que realmente eu já conheço o Ciro há muito tempo, pelas inúmeras ocasiões que ele veio aos Estados Unidos, eu o conheci em alguns eventos. E o que eu mais achei importante naquela situação era sair dos extremos. Como eu disse anteriormente, eu não sou de acordo com política de extremos. Eu quis sair e fiquei com alguém que eu conhecia pessoalmente, alguém que eu acho que fez um bom governo no Ceará e que, se tivesse uma oportunidade, eu acho que faria algo melhor do que muito melhor do que nós temos hoje, aliás. Então essas foram as situações e o porquê das minhas decisões nas campanhas anteriores. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Wilson Matos, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo aqui na cidade de Campinas. Pré-candidato, o senhor tem falado em entrevistas que tem a intenção de enxugar a máquina pública. De que maneira o senhor pretende fazer isso? É muito fácil. Falar em enxugar a máquina pública é muito fácil, ainda mais no Brasil, onde o que mais a gente tem nas prefeituras são cabides de empregos, né? São pessoas ligadas a compromissos políticos que acabam pegando cargos aí que deveriam ser alocados a pessoas técnicas, profissionais, e aí é aquela velha má política que a gente sabe que existe no Brasil, que eu não vejo aqui nos Estados Unidos, que seria o primeiro passo, né? A gente trazer pessoas capacitadas e enxugar essa máquina pública, tirando as pessoas aí que são os cabides de emprego. E por isso também que nós, do Partido Novo, não temos coligação. Por quê? Porque a gente sabe que coligação é aquela coisa do convite, né? Do sonho do convite. Eu ganho hoje e amanhã eu te trago, independente de quem você seja. Então o Partido Novo não exerce esse tipo de serviço, de trabalho. A gente vê isso muito no governo do nosso Romeu Zema, em Minas Gerais, onde todo o secretariado dele é um secretariado profissional, um secretariado que faz uma gestão diferente em Minas, e isso naturalmente enxuga a máquina pública, né? Esse seria o primeiro passo. E o segundo, que eu acho que é mais importante,
é realmente fazer um estudo, uma avaliação bem transparente e ver o que acontece hoje, por exemplo, na Ceasa, na própria INDEC, para fazer uma avaliação mais criteriosa do qual seria o posicionamento ou o envolvimento da prefeitura perante esses departamentos, essas agências. Agora, o senhor, uma vez eleito, vindo de uma chapa chamada pura, apenas com o Partido Novo, obviamente vai precisar negociar com uma Câmara Municipal formada por diferentes partidos. De que maneira o senhor pretende formar uma maioria sem necessariamente a entrega de cargos como cabides políticos? Olha, eu não me preocupo muito com a Câmara, porque eu tenho ali o melhor vereador de Campinas, o atual melhor vereador de Campinas, que é o nosso querido Paulo Gaspar, que sempre foi um exemplo de vereança. Muitos não sabem, os que sabem prezam e apoiam o nosso querido vereador, porque ele é o vereador que menos gastou no Legislativo, é o vereador que enxugou a máquina pública dentro do Legislativo e que é um grande exemplo. Temos um projeto de ampliar o número de cadeiras no Legislativo para ter mais força, mais conversa com os outros vereadores, mas eu acho que isso é um papel que o nosso vereador Paulo Gaspar vai poder me auxiliar e me ajudar muito bem aí com essa questão. Nós estamos conversando com Wilson Matos, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. Uma dúvida que surge, pré-candidato, é com relação ao subsídio do transporte público, verbas municipais para fazer com que funcione todo o sistema de ônibus aqui da cidade de Campinas. Na nossa primeira entrevista com o então pré-candidato Zé Afonso, ele disse que era a favor de terminar com o subsídio para o transporte público. O segundo pré-candidato do Partido Novo, que foi Paulo Gaspar, entendeu que isso não é viável nesse momento. Qual é a sua visão e qual é o projeto que a sua candidatura tem a respeito de subsídio para o transporte público? Hoje a matemática não fecha. Ela realmente, os empresários do ramo necessitam dessa ajuda, desse adicional para eles poderem rodar o negócio deles, senão não fica viável. Eu, como empresário, conheço muito bem. Agora, o que eu vou cobrar é o número real. Se a passagem hoje custa seus R$ 5,50 e o custo real é R$ 3,60, esse é o valor que a gente vai brigar para manter aí esse valor congelado por um tempo e também que a qualidade do serviço justifique a tarifa uma das tarifas mais caras do Brasil, né? A gente hoje tem gente que vem do Vida Nova para o Taquaral, que pegam 2 ônibus sem ar-condicionado, são pessoas que não justifica o preço, nem do subsídio, nem do valor do transporte público. Então, eu sou bem consciente da situação atual, sei também das dificuldades que os empresários passaram na época do Covid, e hoje realmente os números não fecham, e hoje eu preciso analisar o valor pago do subsídio hoje para realmente justificar a tarifa que nós temos hoje em Campinas, mas com certeza, a única coisa que eu acho que eu tenho a clara certeza é que a qualidade dos ônibus, isso vai ser mandatório nos contratos das novas estações. Para a gente passar também por outros assuntos importantes, na área de saúde pública, há uma cobrança muito grande para que aumente-se a tabela SUS, o valor repassado do governo federal pelo Ministério da Saúde aos hospitais públicos de Campinas, e uma reclamação que existe em relação a desafogar, o interesse de desafogar os hospitais de Campinas, que atendem boa parte do interior de São Paulo, com cobranças para que o governo do estado invista também em hospitais de outros municípios. O senhor concorda com essa cobrança e, uma vez eleito, como pretende dialogar com o governo federal pela tabela SUS e com o governo do estado por hospitais fora de Campinas? Eu acho que a gente não precisa nem tão longe, Heitor. Acho que a gente tem uma estrutura hospitalar médica muito eficiente em Campinas, que Campinas sempre foi referente nessa área de saúde. E nós temos, da área privada, alguns parceiros que a gente poderia estender
essa parceria. Eu acompanho aqui de perto em Washington DC, através da situação do Covid, como eles fizeram para atualizar a lista de cirurgias. E foi exatamente isso, eram cirurgias feitas em hospitais parceiros privados, ou então em horário fora de expediente, que hoje eles conseguiram aqui zerar com essa estratégia a lista, né, gigantesca que se acumula desde a época do Covid. Com relação à conversa com o governo federal e estadual, a gente sempre tem que ter essa conversa, essa narrativa, tem que ter um bom diálogo e uma boa abertura, tanto no Palácio dos Bandeirantes como em Brasília, para que a gente possa explicar com mais clareza a necessidade que nós temos hoje, especialmente nessa questão de medicamento. O medicamento hoje é o item número 1 de consumo dos campineiros. É incrível que a gente gaste mais com medicamentos do que alimento e vestuário. Então, essa é uma situação muito crítica que, realmente, isso aí vai ser um bom diálogo e, novamente, o que o nosso governador Zema está executando em Minas Gerais é algo a ser seguido, algo que a gente está tirando como uma escola aí para também executar na nossa cidade de Campinas. Reta final aqui do nosso bate-papo com o pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Campinas, Wilson Matos, a quem agradecemos por conversar com o nosso ouvinte, trazer um pouco mais sobre as propostas aqui na manhã desta segunda-feira. Candidato, qual a sua opinião a respeito da Sanasa em Campinas? O senhor seria favorável a uma privatização nos moldes do que a gente viu com a Sabesp no estado de São Paulo? Eu ainda não vi uma privatização com modelos como eu acompanho na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, que foi favorável ou 100% favorável ao governo brasileiro e à população. Eu acho que a Sanasa, falar de privatização da Sanasa, eu acho que é algo muito cedo para ser conversado. Para a Sanasa, a gente precisaria de um levantamento muito crítico, detalhado dos números, dos projetos do futuro, qual o impacto social que a Sanasa agrega hoje à população mais carente, o projeto piloto de expansão do saneamento básico, especialmente para as áreas mais carentes, onde ainda não existe o saneamento básico, para aí sim a gente poder pensar na questão da privatização. Mas antes disso, acho que eu seria muito irresponsável em falar em privatização da maior empresa da maior empresa governamental de Campinas, né? E com relação à educação, um assunto que foi muito debatido na Câmara Municipal nesse ano e entre a população em geral, é a autorização por lei estadual das criações de escolas cívico-militares. O senhor seria favorável a esse modelo em Campinas e quais seriam as alternativas, além da possibilidade da escola cívico-militar, para ampliar a educação, o acesso à educação aqui na cidade de Campinas? Olha, eu tenho um projeto, acho que melhor, que respeita o espaço de cada um. Lógico, se vierem recursos para instalação de escolas cívico-militares, vamos sempre estar de portas abertas. Agora, o que eu quero implementar em Campinas, o meu projeto é um projeto de escola em tempo integral. Eu sei onde eu consegui esse recurso, especialmente trabalhando aqui com pessoas diretas do Banco Mundial, como fazer esse investimento na frente para ter a infraestrutura para poder ter as crianças do nosso município estudando em 2 períodos. E acho que essa é a salvação, na verdade, para a nossa educação, para o nosso futuro. Se nós não investirmos agora em educação, a gente vai estar sempre aí patinando, tentando achar um jeito mágico de fazer política, mas se nós não pensarmos, nós não investirmos na educação das nossas crianças, é tudo em vão. Então, o projeto de educação vai ser um projeto inovador de tempo integral e que coincidentemente, é o que eu venho fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu sou engenheiro, construo escolas públicas e eu tenho toda a expertise para poder fazer a implementação desse projeto na nossa cidade. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Wilson Matos, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo.
ontem com o nome oficializado pelo partido para disputa nas urnas no primeiro domingo do mês de outubro. Pré-candidato, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, obrigado por atender mesmo à distância ao nosso convite e espaço aberto sempre para a política de Campinas aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Fique à vontade para as considerações finais, pré-candidato. Heitor, eu quero primeiramente agradecer esse espaço importante para poder falar um pouquinho dos meus projetos, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu estou vindo aqui, ocupando esse espaço aqui, que é único e muito importante para poder falar dos meus projetos. Eu gostaria também de validar e voltar a falar também de um projeto muito importante que eu vou estar implementando nos primeiros 100 dias, que é zerar a situação do morador de rua do centro da nossa cidade. Então, esse é um outro novo projeto também que eu vim aqui para os Estados Unidos para pegar todos os detalhes do que foi implementado aqui, foi implementado na Finlândia também, para zerar em alguns locais essa questão do morador de rua. E eu agradeço e peço para que as pessoas me acompanhem nas redes sociais. Ali eu vou estar falando diariamente com a população e também visitando os 4 cantos da nossa cidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Wilson Matos, pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura da cidade de Campinas.